Pois é, Dudu no Galo, Cruzeiro abrindo mão, entre aspas, né, da, da Copa Sul-Americana. Flamengo tá passando por um momento delicado na Libertadores. Cara, o Vasco, que mesmo poupando, conseguiu tomar um passeio de bola, né, uma goleada. Interessante, cara, interessante. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos começar falando do Dudu, cara. Que há um vídeo atrás eu tinha falado sobre a possibilidade do Dudu jogar no Atlético Mineiro e o Dudu ele foi anunciado pelo Atlético. E o que gira em volta dessa contratação é o momento do Dudu. O Dudu ele vem de lesão, né? Perdeu espaço no Palmeiras e saiu do Palmeiras até de uma forma conturbada, para não dizer o pior. Chega no Cruzeiro com status de estrela, assim como chegou o Gabigol, como chegou o Cássio, e 8 meses depois a história tem um desfecho que, para o torcedor palmeirense, para presidente do Palmeiras, era um desfecho que era inevitável. E para a diretoria do Cruzeiro, houve ali uma surpresa, porque eles acreditavam no jogador, tanto é que teve a chance do Dudu vir para o Cruzeiro, que o Dudu deu para trás. Lógico que a gente entende ali que naquele momento aquilo que o Dudu estava fazendo não era verdade, ele não queria vir para o Cruzeiro, ele estava fazendo ali uma tentativa de pleitear ali uma renovação de contrato com o Palmeiras, né? Então, assim, a gente já sabia que possivelmente isso não ia dar certo. Não ia dar certo. E agora para o Cruzeiro restou aí um prejuízo de 15 milhões. Poderia ser pior. O Dudu agora desembarca na cidade do Galo. E aí, cara, para o Dudu é bom, porque vai ser o último grande contrato dele, provavelmente, porque já é um jogador que está com a idade já mais avançada, vindo de lesão, não está conseguindo mostrar um bom futebol. Então, para o Dudu foi bom. Agora a gente tem que entender qual é a expectativa que o Atlético coloca nessa contratação, né? Mas talvez seja bom para ele, pelo fato do elenco do Atlético ter muito jogador do Palmeiras, então ele vai se sentir em casa. Mas boa sorte ao Dudu e ao Atlético também, né? Cara, o Cruzeiro jogou ontem pela Sul-Americana e precisava vencer e torcer por algumas combinações de resultado, assim como foi o ano passado, né? Que o Cruzeiro já era dado como eliminado e conseguiu uma combinação de resultado até surpreendente, né? Com a LDU perdendo o jogo, coisa que a LDU não costumava perder, e assim acabou resultando, o Cruzeiro passou em primeiro do grupo ainda, pasma. E nesse ano, cara, o Cruzeiro iniciou com 4 jogos, um empate, 3 derrotas, jogando um péssimo futebol, deixando muito a desejar. Só que o Cruzeiro que deixou a desejar na Sul-Americana também estava deixando a desejar nas outras competições. Então, assim, era uma coisa que era desencadeada, uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Só que dos últimos jogos para cá, o Cruzeiro começou a ter uma reação no Campeonato Brasileiro, jogando bem e vencendo. E a gente imagina que o Cruzeiro necessitando vencer, o Cruzeiro iria com o time titular, mas do time titular do Cruzeiro só teve o goleiro e o zagueiro, né? O Cássio e o João Marcelo. E aí você imagina que a fase boa poderia ajudar ainda que com o time reserva. O Cruzeiro pegou o Muxuquiruna, que é um time que é muito limitado, mas surpreendentemente é primeiro do grupo. Surpreendentemente. E o Cruzeiro se comportou bem em alguns momentos ali da primeira etapa,
com muita posse de bola, e o Mushukruna com a tática que é o que ele tem, é o que, com a limitação do elenco, é o que eles podem fazer, que é bola na área, alçar a bola cruzada, chutão. E o Cruzeiro valorizando a posse de bola, tentando criar algumas jogadas. Só que eu entendo que com o elenco totalmente mexido, não é um elenco que atua junto. Então você tem a questão do entrosamento, você tem a questão da comunicação ali, às vezes a jogada, às vezes acabava que o Cruzeiro batia a cabeça para poder criar alguma jogada, e eu vi até um certo interesse, um desinteresse do Cruzeiro. Lógico, aí você vai falar, lógico, deu desinteresse porque o time já precisa de praticamente de um milagre para poder classificar. Mas, dada a fase que o Cruzeiro vem, que é uma fase boa, uma vitória, ela, ainda que não fosse um resultado que vá dar certeza que o Cruzeiro vai se classificar, mas é uma vitória, dá confiança. Mas o Cruzeiro perdeu, teve muita dificuldade ali no segundo tempo. O Cruzeiro acaba tomando o gol e, de forma até surpreendente, consegue o empate. E por que eu digo surpreendente? Porque esse foi o espelho da outra partida também. E o Cruzeiro com o time reserva. O Lautaro, muito criticado. E, cara, não fez um bom jogo. Aí você fala, pô, mas o cara fez o gol. Beleza, fez o gol, mas não jogou bem. Não jogou bem a ponto de comprometer a partida com tomadas de decisões equivocadas. O Dineno, ainda destoando ali do resto da equipe, eu achei que ele teve uma boa atuação a partir do momento que ele entrou, mas quando você tem um time que não funciona coletivamente, dificilmente vai, e ainda que com o time reserva, você não vai ter ali jogadores para decidir jogo. Então, assim, ficou muito complicado. E o Cruzeiro e o Leonel Jardim, pelo jeito, ele aproveitou justamente para dar uma chance aos garotos e testar os garotos da base, para ver como é que se comportaria. Até porque no Campeonato Brasileiro vai ser muito importante a rodagem de elenco. Né? E para o Cruzeiro tem uma boa notícia, que é que agora ele vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E a má notícia é que, infelizmente, você olhando para o banco do Cruzeiro, cara, não é muito animador. Não dá para você olhar para o banco e ver opções que vai resolver de fato o problema do Cruzeiro quando tiver, por exemplo, um problema de lesão, de suspensão. Então, assim, é uma coisa que o Cruzeiro tem que olhar com muito cuidado. Após o jogo, o técnico deu uma coletiva e foi até bem, não pode dizer controversa, mas foi curiosa, no mínimo, onde ele fala que o Cruzeiro não pode jogar a competição sul-americana, que o Cruzeiro não quer jogar a competição sul-americana e que o Cruzeiro vai fazer de tudo dentro do Campeonato Brasileiro para poder não voltar a disputar a Sul-Americana. Muita gente levou como soberba do treinador, porque vem numa boa fase e vem sendo bem elogiado pela mídia. Só que eu entendo o ponto de vista. Não só do treinador do Cruzeiro, mas a mídia em si, ela fala isso. Que a Sul-Americana ela é mais é uma Série B ali da Libertadores. E para equipes como o Cruzeiro, como Atlético, Flamengo, esses clubes de maior investimento, meio que não compensa. Você vai gastar muito para viajar longe, para jogar, e, cara, o retorno não vai ser um retorno bom. Você só vai preencher a agenda. O risco de lesão vai ter que ficar comprometendo a competição porque está poupando para outra e acaba que o calendário não ajuda. Então, eu entendi perfeitamente, mas teve gente aí que não gostou. Só que fato é que agora o Cruzeiro puxa os holofotes para si e fala assim, ó, o treinador mesmo colocou
a bomba ali dentro, cara, e ele vai ter que resolver. O elenco vai ter que resolver, vai ter que correr e vai ter que mostrar o porquê que não quer realmente jogar a Sul-Americana. E se realmente é aqui porque não quer, ou é só um discurso de quem, infelizmente, foi, foi vexatório, uma campanha vexatória na competição. Vamos ver cenas aí dos próximos capítulos. Falando de Flamengo, cara, o Flamengo só ficou no empate no seu último jogo aí. E agora o Flamengo está fora da zona de classificação e está numa situação complicada, mas ainda assim eu acho que o torcedor ele pode ficar tranquilo, se não sei se tranquilo é a palavra certa, mas esperançoso, porque o Flamengo vai ter 2 jogos em casa e são confrontos diretos. O Flamengo está ali na terceira colocação. Vai ter um jogo contra o Deportivo Táchira no Maracanã, e a gente sabe que no Maracanã o Flamengo é muito forte. Então, assim, mas é para pôr as barbas de molho, porque, cara, se o Flamengo for eliminado na primeira fase ali, vai ser muito complicado, porque é um clube que tem um investimento alto, é um clube que tem uma folha salarial alta, e é um clube que, querendo ou não, ele depende dessas premiações para poder se manter, né? Então, assim, vai ser muito interessante você ver a postura do Flamengo, qual vai ser a postura adotada nessas próximas partidas, nesses próximos 2 jogos. Que tem o fator casa, né, o Maracanã lotado, com certeza, mas eu acredito que o Flamengo não vai ter maiores problemas, né? Porque por ser confronto direto, eu acredito que o Flamengo vai conseguir se classificar, mas tem que ficar bem esperto e tem que abrir o olho. E se para o Flamengo não tá bom, para o Vasco tá pior. Porque o Vasco ele poupou no brasileiro para poder fazer a sua partida pela Libertadores e simplesmente tomou 4-1. Cara, complicado. O Verrete deu até uma entrevista falando sobre isso, que é inaceitável o Vasco tomar 4-1. Tem um fator, cara, tá jogando fora de casa, tudo isso impacta, mas realmente é muito complicado. Mas você vê que não tá fácil para ninguém, porque o Bahia lá foi lá e tomou 3. Então, assim, o Flamengo foi lá e empatou. Felizmente, não foi uma rodada muito boa, né? Mas, mas vamos ver o que tem aí para acontecer, sendo dos próximos capítulos aí dessas partidas, dessa competição, dessa Sul-Americana e da Libertadores, né? Agora, Cruzeiro vai ter só o brasileiro, Flamengo aí vai ter que buscar a reabilitação na Libertadores e, e vai tentar continuar vivo nas 3 competições, né? Ainda tem um Mundial no meio do ano aí. Mas eu acredito que vai dar certo pro Flamengo, porque, como eu disse, eu sempre elogio o Flamengo aqui, porque é uma equipe muito bem estruturada, muito bem treinada. Então, assim, o jogo fora de casa é complicado e está sendo complicado para todo mundo, mas eu acredito que dentro de casa o Flamengo vai fazer sua parte e vai vencer os jogos. Cara, no mais é isso. O vídeo de hoje falando dessa rodada de ontem, Sul-Americana e Libertadores, e dessa situação do Dudu, né? Que agora é jogador do Atlético. O que vocês acham? Comentem aqui nos comentários. Comentem aqui nos comentários, comentem aqui embaixo. Deixem aí nos comentários. Se inscreva no canal, dê essa moral aí. E no mais é isso, galera. Eu não estou tendo tempo muito para gravar vídeo todo dia, porque trabalhando, estudando, então assim, tá muito complicado. Então, assim, se vocês puderem dar uma moral, poder ajudar aí no canal, se inscrevendo, deixando o like, comentando aí também aí embaixo na barra de comentários, cara. Deixe sua opinião aí, me dá essa moral aí. Valeu? Galera, no mais é isso. Com Deus. Fui.